dia a todos. Declaro aberta a 180ª sessão extraordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública da Bahia. Queria agradecer agora formalmente a todos os componentes da sociedade civil que estão aqui presentes a essa sessão. Prestigiamos, a Defensoria fica honrada com a participação de vocês. Queria agradecer também às pessoas que estão assistindo e aos conselheiros que conseguiram chegar no horário nesse dia chuvoso de Salvador. Vamos para o ponto 1, processo 1224170030256 e apensos 1224170021265 e 1224170022539. Autoria Janaína Brito de Abreu. Assunto: impugnação à candidatura de Vilma Maria dos Santos Reis. Os conselheiros receberam o texto da impugnação, o texto do recurso. Os conselheiros querem que eu faça a leitura novamente do texto? Ok. Vou fazer a leitura então do recurso. Bom, pelo presente instrumento, eu, Janaína Brito de Abreu, brasileira, solteira, advogada, residente domiciliada na rua. Vou pular o cabeçalho. Me oferecer impugnação em face da candidatura da doutora Vilma Maria dos Santos Reis à eleição como ouvidora-geral da Defensoria Pública, escrita no processo 1224170022539, através das razões de fato e de direito a seguir expostas. O motivo da referida impugnação é a comprovação da não observância do período de desincompatibilização exigido, conforme consta a resolução número 002/2017, em seu artigo 4º. Se não, vejamos. Artigo 4º. O ouvidor ou ouvidora-geral que pleitear a recondução deverá observar o prazo mínimo de 30 dias de desincompatibilização. Ressalte-se que, ao referir-se ao prazo mínimo de 30 dias, o legislador ratifica a importância do afastamento em nome da garantia da isonomia dentre os possíveis concorrentes. Por decisão de reunião extraordinária realizada em 27 de março de 2017, o prazo de inscrição de candidatura à ouvidoria, inicialmente prevista para o dia 24 de março de 2017, foi postergado para o dia 30 de março, sendo que a data de votação para a formação da lista tríplice ficou definida para o dia 27 de abril. Vide nota de esclarecimento, que está copiada na petição, que foi publicada no site da Defensoria e enviada também para todas as entidades. Deste modo, o prazo previsto para a desincompatibilização passaria a ser, no mínimo, 28 de março de 2017, exatamente no dia seguinte da mencionada reunião. No dia 30 de março de 2017, o Defensor Público-Geral do Estado da Bahia emitiu portaria número 2851/2017, na qual, visando atender ao prazo de desincompatibilização, afastou a senhora Vilma Maria dos Santos Reis do cargo de ouvidora-geral e designou a servidora Zenilda Natividade dos Santos para o cargo de ouvidora interna. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 31 de março de 2017. Ainda que outra fosse a intenção, a portaria do novo Defensor-Geral constitui prova de que a candidata não se desincompatibilizou em tempo, já que só foi afastada do cargo posteriormente ao prazo. Sabe-se, sem dúvida, que o processo de escolha do ouvidor dessa instituição é de grande interesse para a sociedade civil. Por isso, tal processo deve transcorrer em obediência aos princípios afetos à administração pública, bem como ao processo eleitoral em geral. Destaque: ganha especial relevo o princípio da isonomia consubstanciado na possibilidade dos candidatos poderem disputar a vaga em condições iguais. Feitas essas breves considerações, insta a chamar a atenção de Vossa Excelência para as irregularidades ocorridas no âmbito do presente pleito. Da ausência de desincompatibilização. Aduz o artigo 4º da Resolução número 002/2017, de 20 de fevereiro do corrente ano. Artigo 4º. O ouvidor ou ouvidora-geral que pleitear a recondução deverá observar o prazo mínimo de 30 dias de desincompatibilização. Pois bem, percebe-se que a portaria número 285/2017
publicado em 30 de março de 2017, tornou pública a desincompatibilização da senhora Vilma Reis. Assim, de acordo com nota de esclarecimento publicada em 28 de março de 2017, a votação da lista tríplice pela sociedade civil dar-se-ia em 27 de abril do corrente ano. Dito isso, nota-se que a desincompatibilização intempestiva da candidata tem um condão de macular, data vênia, o processo eleitoral em curso. Isso porque a derradeira fase do processo, agendada para o dia 9 de abril de 2017, no Conselho Superior dessa instituição, consiste na sabatina dos 3 candidatos perante o mencionado Conselho. Nessa sendo, a permanência da candidata mencionada no cargo, por certo, vai de encontro ao regulamento constante das resoluções citadas agudas. Sem embargo, deve-se observar o princípio da isonomia, bem como a cláusula do devido processo legal, entendendo-se o processo eleitoral enquanto processo no sentido lato. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade é inicialmente gizado pelo Constituinte no rol de garantias fundamentais, ao estabelecer no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Destaque, a lei aplicada ao caso concreto é a Resolução nº 002 de 2017, nos dizer e medir da Cunha Júnior. O princípio da legalidade é uma exigência que decorre do Estado de Direito, ou seja, da submissão do Estado à ordem jurídica. Citação do livro Curso de Direito Administrativo, publicado pela Escola em 2007. Ora, considerando que o Estado de Direito é o império da lei sobre a vontade da própria administração e realizando o cotejo entre tal comando e o princípio da isonomia adultos elencado, chega-se à seguinte conclusão. Requer, outro sim, que este nobre Conselho analise o presente processo, haja vista a possível existência de outros vícios, a exemplo da ausência de publicação e ampla divulgação, conforme preconiza a nota de esclarecimento da Comissão Eleitoral. Cumpre esclarecer, em tempo, que diante da necessidade de vistas aos autos dos processos números 1224170022539 e 1224170022709 para a comprovação do quanto alegado nesse petitório, a requerente entrou em contato com a ouvidoria, visando orientação para obter acesso à comissão eleitoral. Posteriormente, em contato com o senhor Diogo, haja vista a impossibilidade imediata de obter as vistas, foi orientada por este senhor a solicitar as mencionadas cópias. Ocorre que a comissão eleitoral não estaria reunida nesta data e que, por conta disso, os autos poderiam ser enviados via e-mail, mediante autorização da presidente dessa referida comissão. Dos pedidos, face o exposto e em defesa dos princípios constitucionais ora mencionados, requer a impugnação da referida candidatura, face a ausência de um dos requisitos essenciais de elegibilidade, instituído por essa instituição, bem como tudo mais que poderá ser observado por esse novo Conselho. Janaína Brito de Abreu, o CPF e a juntada dos documentos. Eu vou só, para iniciar a discussão antes da votação, já vou fazer algumas considerações. Eu até trouxe escrito, mas não tem necessidade. Me parece que a recorrente cometeu um equívoco de interpretação, mas um equívoco que eu nem atribuo a uma falta dela, ou a uma falta de cuidado dela. A recorrente confunde a desincompatibilização com a publicação da portaria de desincompatibilização. Na verdade, o pedido de desincompatibilização foi feito no dia 21 de março, e desde essa data, a candidata está afastada do cargo de ouvidora. A publicação da portaria é um ato que foge ao controle dela. É um ato que é exclusivo arbítrio do defensor público geral. Se a gente considerasse que deveria se esperar a publicação da portaria pelo defensor público geral, que é o único que tem poder de fazer esse ato, a gente daria um poder excessivo ao defensor público geral de escolher se uma ouvidora pode ou não ser candidata à recondução. Porque caso o defensor geral não desejasse que a ouvidora fosse candidata à recondução, bastaria segurar a portaria até acabar o prazo. E, obviamente, isso não corresponde com o princípio democrático de eleição. Então, me parece que a decisão da Comissão Eleitoral foi correta ao aceitar o deferimento da candidatura. E ainda há outro aspecto que foi esquecido. Embora a data
da votação da indicação pela sociedade civil, seja no dia 27 de abril, a data da eleição, que acontece, na verdade, no Conselho Superior, é no dia 9 de maio. Então, ainda que se considerasse a data de 30 de março como data da desincompatibilização, teria sido anterior aos 30 dias para a eleição. Caso esse Conselho desejasse fazer, na resolução, a observação que a desincompatibilização teria que ser 30 dias antes das indicações e não da votação, deveria ter colocado isso expressamente, não foi feito. Então, me parece que, nesse caso, a comissão agiu corretamente. E acredito que a candidatura deve ser mantida. Mas continua a discussão, se os conselheiros quiserem discutir. Presidente, colegas, todos os colegas e cidadãos presentes interessados no processo, interessados no conhecimento da resolução do caso. A minha linha de pensamento se aproxima da do que o presidente em exercício do Conselho mencionou aqui, só com algumas ponderações adicionais para que vocês consigam saber quais são as minhas razões de decidir. Notem que o ideal realmente teria sido esclarecer na portaria que a desincompatibilização é com efeitos a partir do pedido 21, etc. Eu acho que até essa lição e essa crítica para todos nós. Mas, de fato, está comprovado nos autos que o pedido foi feito no dia 21 e, de fato, a impugnante não tinha como saber isso quando impugnou. Não tinha como saber isso. E aí, isso demonstra que a impugnante, na minha opinião, pelo menos, estava de absoluta boa-fé quando fez a impugnação. Apenas que essa informação não estava a seu alcance. Mais alguns pontos importantes, também por absoluta franqueza. Se nós analisarmos a sequência lógica dos acontecimentos, a primeira publicação de resolução foi feita 20 de fevereiro, e em 20 de fevereiro os prazos eram 12 de abril para a eleição, 24 de março, final das inscrições, continuava o prazo de desincompatibilização de 30 dias, a votação da lista tríplice 12 de abril, e a votação no Conselho, tem um erro material que, se não me engano, era 17 ou 19 de abril, 17 de abril, eu acabei encontrando, 17 de abril com a sabatina e a eleição. Então, curiosamente, no momento em que a ouvidora requereu a sua desincompatibilização pela primeira vez, já estava até pautada a proposta de alterar o calendário eleitoral, de adiar o calendário eleitoral, mas não tinha sido decidido. Quando ela pediu pela primeira vez a habilitação, a desincompatibilização, ela realmente estaria fora do prazo. Mas já estava pautada a discussão sobre o adiamento, e foi o adiamento que, inclusive, permitiu que outras candidaturas e outros eleitores se apresentassem. Então, ainda que, de qualquer forma, tenha havido essa possível irregularidade na origem, ela foi suprida, inclusive em benefício de todos os candidatos, não só dela, com a publicação de um novo calendário eleitoral, que reabriu o prazo de inscrição de candidatos ao ouvidor e reabriu o prazo de habilitação de inscritos como eleitores, cujos recursos a gente vai apreciar logo em seguida. Então, portanto, essa é a minha opinião. Temos ainda uma outra questão importante para decidir mesmo, embora não vá repercutir tanto, que é de quando se conta a desincompatibilização. De fato, nós do Conselho, a culpa aí também feita, poderíamos ter sido mais claros ao dizer de quando se conta a desincompatibilização. E aí isso deixa duas dúvidas. Quando é o primeiro ato, ou seja, se é do debate entre os candidatos, se é da votação para a lista tríplice, se é da sabatina no Conselho para a eleição. Mas aí me parece que a gente tem que interpretar isso por analogia ao que se faz no direito eleitoral e contar como prazo final o dia do pleito e não da campanha. A desincompatibilização, quando se dá prazo, não é do início da campanha, é do pleito. E o pleito é no Conselho, né? A lista tríplice é formada numa consulta à sociedade civil, como de forma semelhante nós, defensores, quando escolhemos o defensor geral, tecnicamente não o elegemos,
defensor-geral é nomeado pelo governador e nós votamos numa consulta feita à classe. Então é a mesma natureza do voto da sociedade civil para o ouvidor. Então, com essas considerações, eu voto pelo indeferimento da impugnação, mas acolho a crítica, tanto a que me cabe como a que não me cabe, que devemos, e o Conselho deve, independente da composição, no próximo processo ser mais claro quanto a isso, quanto ao termo final, e que a portaria do defensor-geral poderia ter esclarecido que os efeitos são a partir do pedido. Também busquei me informar aqui e não constou, pelo menos ao meu conhecimento, nenhum ato praticado pela ouvidora durante o período que seria de incompatibilidade. E por isso não tem razões para acolher o pedido de impugnação. Você já fez seu voto, Daniel? Sim, já deu voto já. Bom, doutora, é só antes de passar a palavra, ver se alguém ainda quer discutir, ou se todo mundo está preparado para votar. Se todo mundo estiver preparado para votar, eu já passo para a senhora como voto como voto. É como voto. Discussão. Todo mundo preparado para votar? Então, doutora Hélia pode apresentar seu voto. Daniel votou pelo indeferimento do recurso. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres conselheiros, colegas que estão nos assistindo, todos os aqui presentes da sociedade civil. Agradecer, como disse o presidente, a presença dos senhores aqui. Isso é muito importante porque todo esse processo foi muito bem pensado de uma forma muito democrática, com uma participação mais aberta da parte da sociedade civil representativa. Porém, da análise do pedido da impugnação formulada pela senhora Janaína, em respeito à lisura do processo eleitoral conduzido pela nobre comissão eleitoral, constituída por colegas escolhidos e indicados por esse egrégio conselho, sob a presidência da doutora Rita Orge, eu ousei aprofundar um pouco, que vai na linha do doutor Daniel, mas eu realmente acho que há uma omissão na resolução, que se passou desapercebida, e que, como a impugnante fala de vícios e irregularidades no processo, não posso me calar. Então, eu procurei verificar que hermenêutica jurídica devemos emprestar a esse processo, assim como eu pergunto à impugnante que hermenêutica jurídica ela utilizou para definir em seu juízo de valor que seria uma data a partir da votação. Isso também não tem um embasamento. Então, consta da resolução que disciplina as regras para a elaboração da lista tríplice para a escolha do ouvidor-geral da Defensoria Pública da Bahia, a data para cômputo do afastamento fixada, quer para a votação da formação, não consta, quer para a votação de formação da lista tríplice, quer da eleição para a escolha pelos membros do Conselho Superior. Isso não tem. O artigo simplesmente diz que o ouvidor geral que pleitear a recondução deverá observar o prazo mínimo de 30 dias de desincompatibilização. Mas a partir de que ato, como indagou Sua Excelência, o conselheiro Daniel. Alega impugnante que a candidata Vilma Maria dos Santos Reis, atual ouvidora geral, não se desincompatibilizou. E aí, justifica-se que não teve acesso, mas poderia ter pedido uma certidão, talvez, né, o órgão público, e tem que oferecer informações. Mesmo com a prorrogação da data para inscrição 24/3 e para a votação 27/4, da formação da lista tríplice. E que, ainda assim, o prazo para ser desincompatibilizada seria o dia 28 de março de 2017. Se é assim, se ela indicou uma data, ela levou em consideração, interpretou que esse prazo seria contado a partir dos 30 dias da
escolha da lista tríplice. E isso não consta no artigo 4º. Com esse entendimento, a impugnante se opõe à portaria de número 285 da Lavra do Senhor Defensor Público Geral, que afastou a doutora Vilma Reis do cargo de ouvidora geral e designou ouvidora interina, conforme determinação do parágrafo único do referido artigo 4º da Resolução 22 de 2017. Ratifica a alegação de que fora candidata afastada posteriormente ao prazo e pede, afinal, reconhecimento por esse colegiado da impugnação sub judice. Há uma lacuna visível da resolução, mas que passou desapercebida quando da sua redação e aprovação. Resta claro, então, que a impugnante fez a interpretação da norma para afirmar que a impugnada perder o prazo para se desincompatibilizar. De que espécie, modo e resultado? Não se sabe por que silente a sua peça vestibular. Como poderia a candidata observar o prazo? A partir de quando? De qual ato do processo de formação da lista tríplice e da eleição para o cargo de ouvidor geral? Essa mesma indagação ouso formular a Vossas Excelências, nobres conselheiros, com a devida vênia, ampliando-a no sentido de que cabe a esse colegiado, sim, no uso de suas atribuições institucionais, recorrer à hermenêutica jurídica, isto é, ao estudo sistemático da interpretação que o caso exige. Nesse momento, não existe lacuna no direito. Não podemos deixar essa lacuna e passar desapercebida, porque estaríamos ratificando, mesmo indeferindo, que a data a se computar seria a partir da votação. E eu não entendo que seja assim. Procurando oferecer uma contribuição modesta, com a responsabilidade que o cargo exige, sob a avaliação dos novos conselheiros, entendo que a melhor exegese a se emprestar para suprir a lacuna da resolução é através de uma interpretação sistemática, porque analisa a lei, entre aspas, atendendo-se ao fato de que o direito é organizado em princípios informadores e hierárquicos que subordinam as leis em conjunto harmônico. E aqui, plagiando Érico, quando ministrou que devemos procurar o pensamento da lei na alma do seu autor, passando por cima das palavras. O autor da resolução é o próprio Conselho Superior. Sendo assim, o exame de interpretação deve ser feito em relação à Lei Complementar Estadual número 26 de 2006, porque trata objetivamente da desincompatibilização do defensor público geral, na subseção 2, referente à escolha, nomeação e posse, no parágrafo 1º do artigo 16, assim disposto. É obrigatória a desincompatibilização mediante afastamento de pelo menos 30 dias da data fixada para a eleição para os que estejam ocupando aqueles cargos. Impõe-se essa análise interpretativa porque a resolução integra o conteúdo da lei complementar, tanto mais que o referido parágrafo 1º está inserido no título 3º da Organização da Defensoria Pública, capítulo 1º da estrutura que abarca a ouvidoria, artigo 3º, bem como no capítulo 2º dos órgãos da administração superior, incluindo o Conselho Superior, que tem como competência primordial, no artigo 47 primeiro, exercer o poder normativo na ausência de previsão regimental no nome da Defensoria Pública do Estado por decisão online de seus membros. Ora, diante da lacuna do artigo 4º da Resolução 2/17, há de se indagar sobre o modo como demonstra o texto legal a respeito da mens legis, o espírito legislador que inspirou o dispositivo legal. Naturalmente que dentro de uma interpretação lógica ou científica, o propósito era o de fixar a data da eleição, a exemplo do quanto estabelecido para a eleição do TPG e sua desincompatibilização e afastamento apenas a uma omissão. A intenção de usar uma interpretação sistemática, no caso, é porque através dela se analisam normas jurídicas entre si, pressupondo, portanto, que a lei orgânica da Defensoria Pública é um todo unitário, sem incompatibilidades, e que permite escolher o significado da norma que seja coerente com o conjunto, principalmente porque devem ser evitadas as contradições com normas superiores e com os princípios gerais do direito. Os doutrinadores ministram que se deve usar a interpretação por analogia intra-lege, que é um princípio jurídico segundo o qual a lei estabelecida para determinado fato a outro se aplica, embora por ela não regulado, dada a semelhança em relação ao primeiro. Pela analogia, parte do pressuposto de que a lei não contém a disposição precisa para o caso concreto, mas o legislador cuidou de caso semelhante ou de uma matéria análoga. É possível preencher o vazio à lacuna. Usando a interpretação sistemática, busca-se o significado da resolução através de sua indagação com o dispositivo da mesma lei orgânica da DPE. O resultado, portanto, é fazer a interpretação também extensiva, na consideração de que o conteúdo do artigo 4º ficou aquém da intenção do legislador, este Conselho,
razão pela qual a interpretação irá ampliar sua aplicação da seguinte maneira. A impugnante não observou que o artigo 9º da Resolução 217 é pragmático ao definir que a eleição para a escolha do novo ouvidor-geral da Defensoria é um ato exclusivo do Conselho Superior. Ao se estabelecer, o Conselho Superior da Defensoria Pública, em sessão extraordinária, a ser realizada no dia 9 de maio, às 9 horas, efetuará a sabatina oral com os candidatos indicados, com o escopo de aquilatar a melhor aptidão para o exercício do cargo de ouvidor, e procederá, em seguida, por meio de voto aberto, direto, nominal, obrigatório e fundamentado, a eleição para a escolha do novo ouvidor-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Creio que a impugnante, com a devida vênia, elaborou em equívoco sua tese de desincompatibilização, não só porque, efetivamente, ela fez o pedido num tempo tempestivamente, fundamentando-se na data fixada para a votação da lista tríplice, que ocorrerá no dia 27. Em primeiro, porque é uma interpretação de juízo valorativo da autora da impugnação, porquanto não consta do artigo 4º do Estado da Resolução. Em segundo, porque a própria resolução define de quem é a competência para a eleição e a escolha do novo ouvidor, com data 9 de maio de 2017. Se acolhida por Vossas Excelências o uso da interpretação sistemática, analógica e extensiva, a prescrição do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 26, para suprir a lacuna do artigo 4º da Resolução 217, e adotar a data fixada para a eleição da escolha do novo ouvidor, a candidata, a hora impugnada, não perdeu o prazo de afastamento, eis que está amparada, sim, pela portaria da Lavra do senhor DPG, porque utilizou da prerrogativa que lhe confere o parágrafo único do artigo 4º da resolução, também esquecido pelo impugnante, assim redigido. Durante o prazo de desincompatibilização, incumbe ao defensor público designar o ouvidor interino dentro do quadro de servidores do órgão auxiliar. Para além, não é condição de elegibilidade a juntada do pedido de desincompatibilização. Estive analisando segundo os requisitos e as exigências do artigo 3º da Resolução 217. Como a eleição será realizada no dia 9 de maio, encontra-se a candidata Vilma devidamente desincompatibilizada das suas competências institucionais, quer porque efetivamente fez o pedido em tempo hábil, quer porque estaremos suprindo essa lacuna com a interpretação de que deva se contar o prazo a partir da data da eleição. E não é o ato que faz com que se conte esse tempo para se tornar desincompatibilizado. Das suas competências institucionais prescritas na Lei 2606. Compêndio do objeto da impugnação, pelo que manifesto no sentido de ser indeferida, mantendo-se a decisão da douta Comissão Eleitoral. E colho do ensejo, senhor presidente, se me permite, para de já recomendar ao egrégio Conselho que faça a devida correção do artigo 4º da resolução, suprindo a lacuna ali aparente com a fixação da data da eleição para desincompatibilização no prazo de 30 dias, pelo ouvidor que pleitear a recondução ao cargo de ouvidor-geral do DPF. É como eu me manifesto. Doutora Josenilda. Realmente, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos, vocês que estão aqui participando do Conselho. Muito pertinente, viu, doutora Elia, as suas colocações. Eu também advogo a mesma tese. A resolução deixou algumas lacunas e talvez por isso tenha dado aso à impugnação, e nós devemos certamente corrigi-las, mas a candidata Vilma Reis cumpriu o prazo de desincompatibilização e por isso o meu voto é pelo indeferimento da presente impugnação e a mantença dela no sertão. Ok, doutora Giana. Bom dia a todas e a todos. É muito gratificante para nós, enquanto defensores, termos representantes da sociedade civil aqui. A gente espera que vocês participem sempre de todas as nossas sessões, pelo menos de algumas delas, para até ter essa discussão ampla mais fora do plano defensorial.
Também gostaria de registrar aqui o que já foi dito por doutor Daniel, e assim, é importante para vocês do Conselho ou da Sociedade Civil saberem que a lista tríplice que escolhe é o Conselho Superior. Já tivemos problemas aqui em relação a isso, então é interessante a gente ratificar isso sempre, que é a lista tríplice, mas quem escolhe são os defensores do Conselho. Então que vocês passem isso até para os outros membros da sociedade, para que a gente não passe o que a gente passou aqui há 2 anos atrás, que foi muito constrangedor. Como já dito aqui por todos os colegas, já se foi demonstrado que a desincompatibilização houve, né, porque foi requerida num tempo hábil, que foi 21 de março, e que a eleição do Conselho será no dia 9 de maio, independente de constar ou não na resolução. O tempo, na realidade, foi muito maior do que os 30 dias. O Conselho, inclusive, reabriu o prazo das eleições porque não tinham candidatos inscritos, né? Então a gente teve que abrir, porque na realidade não tinha nenhum candidato inscrito até então, na época, nenhum com as documentações apresentadas. Aí eu participei, inclusive, de algumas reuniões com a comissão, porque abriu prazo e nada de inscrição, nada de documento. E também é interessante que a sociedade civil, eu sempre falo, se organize mais em relação a isso, porque publicou edital em fevereiro, a gente reabriu vários prazos e mesmo assim a gente passa por problemas em relação à documentação. Eu voto também por tudo que já foi exposto pelo indeferimento do recurso, porque foi feito em tempo hábil a desincompatibilização. Bom, eu já apresentei minhas razões, que mantenho, e por isso eu voto também pelo indeferimento da impugnação do recurso. E então, por unanimidade, indeferido o pedido e mantida a candidatura da doutora Vilma Reis. Passo agora ao segundo processo. Processo 1224170030124 e apenso 1224170022709, autoria Diva Soares Santana, assunto recurso ao indeferimento de candidatura, da candidatura de Diva Soares Santana. Nesse ponto nós temos 2 interessados inscritos para falar. Doutor Joviniano Soares de Carvalho Neto e doutora Sara Mercedes, que vão ter a palavra. Só que antes de conceder a palavra, eu só pergunto aos conselheiros se querem que eu leia também o recurso apresentado. Eu gostaria. Gostaria, doutora? Então, o recurso foi apresentado, assinado conjuntamente por Joviniano Soares Carvalho Neto, Diva Soares Santana e Sara Mercedes, e pelo grupo Tortura Nunca Mais. Eu vou ler logo as razões, ok? Inquérito da Presidente, nobre defensora e doutor Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública da Bahia, dos fatos do direito. Trata-se de recurso contra a decisão que indeferiu a inscrição da senhora Diva Soares Santana para concorrer à vaga de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia, face à ausência de pequena parte da apresentação de certidões extraídas da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral, o que representaria o descumprimento da linha E do artigo 3º da Resolução 02 de 2017. Tendo apresentado no prazo inicialmente estabelecido, em 24 de março do corrente ano, a maioria da documentação, inclusive as que comprovam a sua habilitação para a função, não teve condições de obter no prazo previsto e pelo meio usual, eletrônico, algumas certidões solicitadas. A requerente apresentou a cópia do seu título de eleitor, mas não conseguiu retirar eletronicamente a certidão. Para comprovar o esforço desenvolvido, a requerente, estando na cidade de Jequié, dirigiu-se ao cartório eleitoral da cidade de Jequié, onde obteve uma certidão, sem valor probatório, no qual identificou várias incorreções, como o nome da mãe, Juvília ao invés de Junília, Estado Civil, sexo e outros, a cópia está anexa ao processo. Feito isso, foi obrigado a dirigir-se à sua zona eleitoral nessa capital, onde corrigiu os dados e obteve a certidão com dados corretos, conforme segue anexo. Dificuldades similares impediram que a recorrente obtivesse por meios eletrônicos, enfrentando a dificuldade do período e do método antigo, teve que dirigir-se pessoalmente aos órgãos públicos, que implicou em demora. A este recurso são anexadas todas as certidões pedidas.
Destaque, há de se destacar que o cumprimento do referido despacho nesse momento processual não deixa de cumprir o seu desiderato, vez que as informações ora prestadas, ao nosso ver, servirão apenas para corroborar com requisitos contidos nos demais documentos, que já foram apresentados por ocasião da inscrição. Este, diga-se de cunho essencial, que habilita a recorrente a pleitear o cargo de disciplina. Por analogia, requer-se ainda que seja apreciado o pedido em exame com base na jurisprudência dominante dos tribunais eleitorais, versando sobre o acolhimento da juntada de documentos em fase recursal. Se não, vejamos. Embargo de declaração, recurso, registro de candidatura, candidato, a jurisprudência que eles juntam. Eu vou passar logo para o dispositivo da emenda. Presente um dos vícios constantes no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o acolhimento dos aclaratórios à medida que se impõe. Omisso acordam acerca dos documentos que instruíram o recurso, há de se acolher os embargos para suprir-lhes o aludido vício. A apresentação dos documentos pelo recorrente revelou-se suficiente para regularizar a falha até então existente. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para deferir o registro de candidatura do embargante. Recurso eleitoral, TRE Bahia 16724, de 14 de dezembro de 2016, relator Fábio Alexandre Costa. Dos pedidos e dos requerimentos. Diante do exposto, seja conhecido o presente apelo, eis que é claramente tempestivo, que no mérito seja dado provimento, faça o saneamento da lacuna apontada, aliás, de caráter formal e sanável como foram, seja reconsiderada a referida decisão criada, ou, hipótese da sua manutenção, que consideramos remota, requer-se feitas as anotações de estímulo, sejam os autos remetidos ao respeitável Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia para apreciação e julgamento. Eu vou passar a palavra ao senhor Joviniano Soares de Carvalho Neto. Tenho prazo, senhor Joviniano, 5 minutos para falar. É isso que eu queria saber. Pronto. Mas pode falar até sem o microfone. Pode falar sem o microfone. Que consegue captar. Consegue. Está aqui em cima. Excelentíssimo membro do Conselho, nós defendemos a manutenção da candidatura de Diva Santana, e eu falo pelo grupo, doutor Nuno Camargo, qual sou presidente, por dois grandes motivos. O primeiro motivo é a predominância do substantivo sobre o adjetivo, do essencial sobre o secundário, do espírito da lei sobre pequenos detalhes que podem ser corrigidos. E o segundo é o fato de que é importante para a sociedade civil e para esse próprio Conselho que haja a possibilidade de escolha. E uma possibilidade de escolha de um modo democrático e representativo. O objetivo principal do espírito da lei é obter candidatos qualificados para o cargo da ouvidoria. Diva Santana, que não é candidata dela própria, não é candidata apenas no grupo do doutor Nunca Mais. Quando se aproximou o prazo final de 24 de março, nós fomos instados por várias pessoas a apresentar sua candidatura. Tem uma história muito importante na defesa de direitos humanos. Eu fui coordenador da Comissão Estadual da Verdade. No depoimento de Diva Santana, você encontra a Diva Santana na época da ditadura defendendo o direito dos sindicalistas terem direito. Ela representa os familiares de mortos desaparecidos políticos, representa a sociedade civil na Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, defendendo o primeiro dos direitos humanos, dos familiares enterrarem seus mortos. Em 19 anos, terminado em 2016, ela trabalhava no PROVITA, Programa de Proteção da Vítima e Testemunha, principalmente na montagem de redes que entre a pessoa da sociedade civil e órgãos públicos a garantir a segurança das pessoas ameaçadas de morte e garantir que o devido processo legal ocorresse. Diga-se passagem que nesse período, essas pessoas, nenhuma delas, testemunhas baianas, testemunhas mandadas de outros locais do Brasil para serem protegidas da Bahia, nenhuma morreu. Nenhuma foi assassinada. A proteção funcionou. O segundo motivo é o direito de participar de uma lista tríplice, para que haja a possibilidade de escolha da sociedade civil e haja a possibilidade de escolha do próprio Conselho, que é base da democracia e base da representatividade do futuro. Obrigado.
Obrigado, senhor Javiniano. A senhora Sara Mercedes, também Bom possível. dia a todos e a todas, excelentíssimo senhor presidente do Conselho, digníssimas e digníssimos conselheiros, demais presentes. Quero dizer inicialmente que é uma honra utilizar essa tribuna diante desse órgão tão importante, né, para a sustentação do nosso sistema republicano. A atuação de vocês realmente é de fundamental importância para a manutenção da sustentação do nosso sistema representativo, né? Então, eu fico muito honrada e quero só destacar que minhas primeiras peças foi na Defensoria como estagiária, doutora Maria Auxiliadora, em Paraci, né? Eu lembro que eu digitava, ela me dava as petições e eu digitava para levar o juiz, né? Então, eu via o esforço de vocês e como da importância de dar acesso à justiça, né? Então, também com esse espírito que viemos aqui trazendo elementos jurisprudenciais diante da minha experiência junto à Justiça Eleitoral, de que é perfeitamente cabível se juntar, né, documentos, ainda mais que se tratam apenas para referendar a idoneidade da candidata, não é? O que é que as certidões que trouxemos aqui da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal é que a candidata não responde a nenhum processo. Isso já foi devidamente comprovado na fase inicial, quando se juntou o documento. Por essas razões, a gente apela, né, a esse insigne conselho, que no processo também com cautela, né, julgou o processo anterior diante de alguns vícios, a gente comentando ali que, na verdade, eu acho que talvez não tenha adequado, mas tinha que haver realmente uma impugnação, talvez, ao edital para poder normatizar um pouco essa questão da data, quando discutindo-se, olha, aí tem umas questões que, digamos assim, dizem respeito a questões fundamentais de origem. Mas, enfim, pedimos que seja reconhecido o conhecido recurso e no mérito que seja dado provimento. Muito obrigada. Obrigado, senhora Sara. Senhora Sara, agradeço. Mais uma vez, vou colocar em discussão, vou começar a fazer logo as minhas considerações. Primeiro, eu queria parabenizar a comissão eleitoral desse processo pela lisura, pela seriedade com que tem desempenhado suas funções, pelo esforço que tem feito também de favorecer que o pleito aconteça com o máximo de participantes possíveis. Não à toa essa comissão solicitou algumas vezes tanto a prorrogação de prazo de inscrição, de habilitação, como publicou nota de esclarecimento de documentações que faltavam, e como no caso específico das candidaturas até intimou pessoalmente as duas candidatas inscritas sobre a falta de documentos, dando prazo ainda para apresentação. E acredito que no momento em que agiu e que indeferiu a candidatura, a comissão agiu corretamente com as informações que tinha no momento. Porém, esse conselho sempre tem se colocado em todas as eleições que regulamentam, de forma a favorecer o princípio da concorrência, da competição e de favorecer que as candidaturas aconteçam. Sempre a dúvida tem sido interpretada no sentido de manter as candidaturas. Além disso, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é praticamente pacífico hoje em dia, que a falta de documentação no momento de inscrição pode ser sanada na fase recursal. O TSE só não tem aceito na fase de recursos extraordinários, mas na fase dos recursos ordinários vem sempre sendo aceito também com esse princípio de favorecer a concorrência, favorecer que haja candidatos, que haja disputa. Eu vou ler também só como um exemplo para o Conselho, só um trecho para ser bem breve, do agravo regimental do recurso especial eleitoral 455/2014.6.19.000 do TSE, o ponto 2 da emenda que diz: admite-se nos processos de registro de candidatura a apresentação de documentos até a instância ordinária, ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao requerente para suprir omissão, não sendo possível conhecer de documentos apresentados com recurso especial. Esse acordo foi relatado pelo ministro Gilmar Mendes.
E assim como ele, há diversos outros no mesmo sentido, que eu não vou ler aqui, porque acho que não é necessário. Mas por que é importante falar até da ressalva do acordo? Porque existe uma súmula do TSE, antiga, súmula 03, que não permitiria a juntada de documentos na fase recursal quando foi dado o prazo para a juntada pela comissão, o que seria exatamente esse caso. Mas só que essa súmula, número 3, já foi afastada para a interpretação posterior do TSE, que hoje se mantém praticamente uniforme, no sentido de que deve ser aceita a juntada de documentos, que seria apenas uma forma de sanar uma mera irregularidade e garantir a lisura do pleito. Por essa razão, me parece que esse recurso deve ser deferido. Embora acredite que a comissão eleitoral agiu corretamente no momento que agiu com as informações que tinha. Mas nessa fase recursal, que o julgamento é feito por nós aqui no Conselho, acredito que seja sim cabível a reforma da decisão e o deferimento da candidatura. Alguém passou a discussão? Eu até já vou na mesma linha do anterior, na discussão adiantar meu voto também. Em primeiro lugar, render minhas homenagens aqui à Comissão Eleitoral, pelo trabalho que fez, pelo processo que presidiu, que não foi fácil. Esse foi o processo eleitoral que eu imagino mais atribulado, mais competitivo para o provimento do cargo de ouvidor geral. E eu espero que os próximos sejam ainda mais. Eu digo isso que está só no começo, eu digo até o momento em que se chegou, a quantidade de candidatos e de, principalmente, eleitores que esse Conselho resolveu ampliar, e acho que deve trabalhar no sentido de ampliar sempre mais. E também minhas homenagens aos recorrentes, a doutora Sara, muito especial ao professor doutor Juliano Neto, cuja atuação na Bahia é pública e notória, então tem que ser reconhecido. Principalmente para uma instituição jovem, mas que quer crescer com uma defensoria que tem que ter ciência da história. Mas, deixar de lado essa parte das homenagens, que são importantes, mas que não têm influência sobre a decisão, vamos tratar sobre o caso. Eu vou fazer uma abordagem um pouco mais analítica, que é de Dr. Raffson, partindo não da parte eleitoral, mas da questão da condição de acesso a cargo público. Porque o que a gente tem, no caso do ouvidor geral, é um cargo público peculiar, porque ele é rigorosamente um cargo em comissão, mas que não é, no fundo, de livre nomeação. Ele é de nomeação por uma escolha do Conselho após sabatina de candidatos apresentados por uma lista tríplice da sociedade civil. Então, começando do começo, o artigo 37 da Constituição, em 2 incisos, no primeiro e no quinto, vai dizer que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. A candidata brasileira, vamos ver os requisitos. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo público ou os cargos em comissão a serem preenchidos nas formas da lei, preencherão os requisitos mínimos dela e destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Indo para a nossa lei do servidor público, para 6677, que vai se aplicar subsidiariamente ao caso dela, são requisitos básicos para ingresso no serviço público, temporário, na nacionalidade brasileira ou equiparada, o gozo de direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido por cargo, idade mínima e boa saúde mental. A nossa lei estadual 11.377, que prevê a constituição da ouvidoria externa da Defensoria Pública, exige do ouvidor geral os requisitos do nível superior completo e da reputação ilibada. Eu não vou nem discutir aqui a pertinência ou não, por exemplo, do requisito do nível superior completo, que eu acho que é para discutir muito, mas nós temos que cumprir a lei nesse caso. Então, quando a gente fala das certidões que não foram apresentadas no prazo e foram apresentadas posteriormente no recurso, para que elas servem? É exatamente isso, não é discutir a forma, mas a função. Elas têm, para mim, 2 funções, uma muito mais importante que a outra. Para mim, a principal função dessas certidões, e eu diria, das certidões de antecedentes criminais e da certidão da Justiça Eleitoral, é a comprovação do gozo de direitos políticos e da
quitação das obrigações eleitorais. Principalmente isso. Ainda que a destempo, elas foram comprovadas e há essa jurisprudência do TSE que admite a juntada do documento na fase recursal. O segundo item curioso é o da reputação ilibada. Se tem alguém, se tem algum órgão, em qualquer lugar, um órgão público, que não pode usar certidões de antecedentes criminais e processos em andamento para decidir se a reputação de alguém é ilibada ou não, somos nós. Essa, para mim, é uma Usamos questão... constantemente, né? Isso. Essa é uma questão, para mim, absolutamente irrelevante. E eu diria mais. Para mim, nesse caso, a reputação ilibada é presumida se não for provada em sentido contrário. É o prazo da impugnação que vai dar qualquer possibilidade de dizer, bom, a reputação de fulano não é ilibada. De novo, não estou aqui nem entrando no ponto da discussão se esse é um requisito a ser cumprido ou não. Isso me lembra muito a discussão que o Supremo travou na época da lei da ficha limpa e depois foi caminhando para a decisão que o Supremo tomou sobre a execução antecipada da pena. São duas decisões que, na minha opinião, são equivocadas porque atendem a esse anseio de condenar antes de julgar no devido prazo, com os devidos recursos. Mas, enfim, me parece, então, que essas condições essenciais da lei estão provadas e estão provadas ainda que há desse tempo. Por fim, e eu fico feliz de fazer essa manifestação, porque na outra dessa deliberação do Conselho eu era impedido de votar, porque eu sou candidato à reeleição e trata de matéria eleitoral. Este Conselho, quando tratou da eleição do Conselho Superior, que também é um processo eleitoral em andamento, decidiu, da mesma forma, admitir uma candidatura que for indeferida pela Comissão Eleitoral, exatamente por entender que o descumprimento de um dado requisito, que nesse caso nem era da resolução, era da lei mesmo, deveria ser sopesado e deveria ser privilegiada a competição, privilegiada a participação do maior número possível de candidatos. Eu não posso me manifestar sobre o mérito dessa questão, porque eu estou impedido do mesmo jeito, mas eu fico satisfeito de ver que, pelo menos a presidência, que também se manifestou nesse mesmo sentido na eleição anterior, está se posicionando de forma coerente. E, pelas mesmas razões, está permitindo que a competição para esse cargo, no caso de ouvidor, seja a maior possível. Então, eu sei que no seu caso não foi antecipação de voto, doutor Robson, não foi discussão, mas deu para entender. O meu voto é pelo deferimento, dessa vez, do recurso de Giba Soares Santana e do Dr. Nunca Mais, para que, portanto, a candidatura dela ao cargo de ouvidor-geral da Defensoria Pública seja aceita e que o processo prossiga. O conselheiro Daniel já antecipou o voto. Alguém ainda quer discutir ou todo mundo já pode votar? Todo mundo já pode votar? Então, doutora Hélio, já votando. Sim. Mas vou fundamentar um aspecto que eu considero importante. Permita-se, nobre conselheiro, de não concordar, porque você sabe que o meu voto foi contrário, porque era gritante a violação ali, diferente do caso. Agora, respeito, e por isso mesmo vou acolher o princípio da maior participação democrática, das oportunidades, e como o doutor Juviniano colocou muito bem, pessoas qualificadas. Então, assim, eu quero mais uma vez destacar a comissão, porque teve um zelo muito grande de dar mais oportunidades, esgotar as oportunidades para que as candidatas pudessem estar apresentando esses documentos. Seguiu sua função, sua competência, seu trabalho com muita ética, com muito respeito e decidiu da forma que eu acho que a comissão deveria fazê-lo mesmo. Então, parabéns mais uma vez. E isso estaria atendendo à súmula 3 do Superior Tribunal Eleitoral, que, em princípio, nos levava a pensar que esta súmula pudesse estar ajudando ou corroborando, ou fundamentando pelo indeferimento do recurso, porquanto ela é muito clara de dizer que só se aplica se esgotar as oportunidades e prazos para que possa atender aos requisitos da habilitação ao processo de eleição. Mas vem decisão posterior
e traz, como foi muito bem colocado pelo nosso presidente, Dr. Rafson, que isso já não é um óbice. Foi ultrapassada a interpretação que se dá a essa súmula do Superior Tribunal Eleitoral. Poderá se juntar documentos no decorrer dos processos, inclusive do recurso. Mas o que mais me leva a votar no sentido de acolher o pedido da candidata formulado por doutora Sara, e aqui manifestou muito bem, e doutor Juviniano, a boa-fé. Temos que também respeitar a boa-fé das pessoas. E a candidata colocou as dificuldades extremas que ela enfrentou, os óbices para apresentar as certidões. E nós devemos respeitar isso. E ela conseguiu apresentar os documentos num tempo que é considerado pela jurisprudência hábil. Mas eu queria deixar muito claro isso. A boa-fé revelada aqui, manifestada pelos recorrentes, e por conta disso, acho que o recurso deve ser julgado, provido, para que ela possa concorrer ao cargo de ouvidor geral. Doutora José. Eu também, assim como os outros conselheiros, eu quero parabenizar a comissão eleitoral pela maneira séria como vocês vêm conduzindo esse processo. E pelas razões já aqui elencadas, eu também opino pelo deferimento da candidatura, da inscrição e candidatura da senhora Diva Soares Santana. Doutora Giana. Gostaria de parabenizar os advogados que vieram aqui para fazer essa defesa. Eu acho isso importante, inclusive porque o pleito aqui, como já disse o doutor Daniel, nós somos defensoria pública, eu acho que ela é uma instituição que ela deve zelar sempre pela democracia e de forma mais ampla possível. Também concordo que quanto mais candidatos a gente tenha, melhor. Eu, inclusive, fico triste por só termos duas, né? Eu acho que quanto mais a discussão com a comunidade, até para a lista tríplice mesmo, para ampliar essa discussão no conselho. E assim, a gente sempre volta nessa tecla, vamos nos organizar mais para que a gente possa ter mais e mais candidatos, porque eu acho que isso engrandece, inclusive, as discussões do conselho. Como já dito aqui, eu não vou repetir mais uma vez, acho que não ficou até cansativo, o TSE já admite a apresentação de documentos até a instância ordinária, isso já foi comprovado aqui através de várias discussões. As certidões foram juntadas, embora extemporaneamente, mas comprova a idoneidade da candidata, então eu sou pelo deferimento também do recurso. Eu já antecipei minhas razões, que também vou manter, e voto também favoravelmente ao recurso, à procedência do recurso. Portanto, por unanimidade, deferido o recurso e aceita a reformada decisão da Comissão Eleitoral e aceita a candidatura da doutora Diva Soares Santana. Parabenizo a candidata agora, a Diva Soares Santana, assim como parabenizo também a candidata Vilma Reis, que também houve uma combinação e também foi aceita. E parabenizo mais ainda a Defensoria Pública, porque vai ter a oportunidade de ter um pleito com duas candidatas de altíssimo valor, de altíssimo histórico, uma relevância para a sociedade baiana e indiscutível, todas as duas candidatas têm. Então, acredito que quem mais ganhou foi a própria Defensoria Pública, que vai poder acompanhar uma eleição com discussão que espero se mantenha saudável no campo democrático, respeitosa, e poderemos ter escolha, poderemos aprender com o próprio processo eleitoral. Portanto, deferido o recurso, passo para o próximo ponto. A partir de agora, vamos falar com os conselheiros. São vários recursos também de entidades da sociedade civil que fizeram indicações de representantes para participar da composição da lista tríplice, que também havia documentos faltantes. Eu acredito que parte da discussão a gente já superou aqui em relação à possibilidade de juntada de documentos na fase recursal. Então, se os conselheiros concordarem em assentar esse posicionamento, que é permitido também para a indicação dos representantes da sociedade civil
Obrigado. Não, obrigado pelo prazo. Tá certo, obrigado. Tchau, tchau. Se os conselheiros aceitarem assentar esse ponto já, a gente pode discutir apenas se foram ou não juntados os documentos faltantes por cada entidade. Os conselheiros estão de acordo que também se aplica o mesmo fundamento para a indicação de representantes das entidades e possibilidade juntada de documentos no prazo recursável? Quanto a esse ponto, que nós minha parte, sim. De minha também, mesmo porque ia ser contraditório É, se verdade. fosse um outro posicionamento. Nada Tentamos só direcionar para a discussão fluir mais tranquilamente. Então, a partir disso, eu vou chamar agora os pontos de pauta, os processos. Processo número 1224170028464 e apenso, de autoria de Maria Olinda Santana. O indeferimento foi pela não apresentação, no prazo estabelecido, da declaração de que a entidade não tem fins lucrativos e da comprovação de que a entidade promotora da indicação inclui entre suas finalidades institucionais a promoção e defesa de direitos em quaisquer área de atuação da Defensoria e que tenha comprovado há mais de 12 meses anteriores à publicação desse edital. No prazo do recurso foram juntados os documentos faltantes. Só para a entidade. A entidade é o Conselho Estadual de Esporte e Lazer. Tendo sido juntados os documentos faltantes, há unanimidade no deferimento do recurso? Isso eu queria ter só acesso aos autos, mesmo que o PDF veio muito ilegível para mim, pelo menos. Só pra... Mesmo que eu foi juntado contemporaneamente, mas em alguns casos, né, foram contados. Certo. São muitos processos. Esses dois são maiores. Só para não me atrapalhar aqui. Questão de esclarecimento que eu estou buscando aqui, porque, para deixar bem claro para o público, para os conselheiros, quando a gente discutiu a formação do colégio eleitoral para essa lista tríplice, a gente teve uma discussão sobre quem seria legítimo para votar. A minha foi até a mais ampla de todas e não foi acolhida, que era qualquer entidade com título de utilidade pública. Aqui a gente o Conselho acabou tomando uma decisão que foi mais ampla do que a anterior, do que as precedentes, ou seja, mais ampla da história, mas menos do que eu tinha proposto. Que é, em lugar de ser um representante do Conselho, é todos os que tenham assento em Conselhos Estaduais de Direitos. E aí a gente, digamos assim, talvez sem a plena percepção disso, diz Conselhos Estaduais de Direitos e não Conselhos Estaduais como um todo. Todo Conselho Estadual, para tratar de uma matéria de política pública, a gente vai considerar como Conselho de Direitos? Essa é uma dúvida que eu tenho. Se a gente vai poder, por coerência até com a minha posição, que era a mais aberta possível,
Eu não tenho outro caminho que não esse. Mas todas são, todas De direitos. É que, por exemplo, esse Conselho Estadual de Esporte e Lazer, ele é, beleza, um conselho de política pública, mas tudo bem, a gente vai entender como um direito ao esporte, lazer, recreação e direito social. Como direito social. Então, ok, eu estou olhando para isso. Independe, claro, de filiação a qualquer estrutura de secretaria, não é isso? Independentemente da secretaria que ele seja filiado. Ok, apenas para deixar claro, como isso não teria incompatibilidade com minha posição anterior, ao contrário. Então, eu acho que esse ponto é bom que o esclarecimento de todos os colegas também me auxilia. Eu só pedi para ver que realmente a documentação, nesse caso específico, a mais importante não era nem a do PDF, era essa aqui. E aí tá direitinho, mas... Mais alguém quer ver? Posso considerar a unanimidade pela aprovação? Sim. Olha, ponto 3, né? Ponto 3. Então, aprovado por unanimidade. Passar para você também. Ponto 4. Processo 1224170028308 e apenso 1224170022571, autoria Isamar Oliveira, vem do Conselho Estadual de Cultura. Nesse caso, a situação é um pouco diferente, porque, embora tenha havido recurso, nem no recurso foram apresentados os documentos faltantes. Então acredito que não tenha como ser deferido esse recurso, no ponto 4. Os conselheiros querem ver os autos? Ainda tem informação de que foi indicado Outro representante. já no prazo de recurso. Pode botar em votação? Quem é essa? Isamar Oliveira, Conselho Estadual de Cultura. A unanimidade, então, pelo indeferimento do recurso. Então, por unanimidade, indeferido o recurso. Passa ao ponto 5. Indeferido o recurso pela ausência da documentação mesmo na fase de recursão. E só um esclarecimento pelo que eu entendi aqui, este representante estava se candidatando como pessoa física, não é isso? Não. Porque ele fala, não somos entidade, o conselho é vinculado e eu sou candidato. Por isso que a dúvida da comissão, inclusive, ele até traga nome e CNPJ caso haja do requerente. O caso dele é até mais, digamos assim, radical do que os anteriores. Ponto 5. Processo número 1224170028901 e apenso 1224170022580, autoria Maria do Carmo Barreto Sá. Apresentado comigo. Mesmo no recurso não. Isso. Ela é secretária executiva do Conselho Estadual de Cidades e também, nesse caso, mesmo na fase de recursão, não foram apresentados os documentos faltantes. Unanimidade pelo indeferimento também? Sim. Com cidade também. Então, indeferido também esse recurso. Ponto 6. Próximo. Nem na fase recursal foi juntada a documentação. Ponto 6. Processo 1224170028430 e apenso 1224170022776. Autoria Maria Olívia Santana. Veio do Conselho Estadual de Cooperativismo. Nesse caso, no prazo recursal, foram juntados os documentos faltantes. Que tinham sido vários documentos faltantes que não tinham sido juntados, mas todos foram juntados agora. Há uma unanimidade pelo deferimento? Alguém quer ver os autos? Sim, Nós outros. Então, deferido o recurso.
Processo 1224170028456 e apenso 1224170023187, autoria também Maria Olívia Santana. Nesse caso, houve indeferimento pelo descumprimento do parágrafo 1º do artigo 1º e aconteceu a seguinte situação. No prazo recursal, é uma nova entidade, novo representante, apresentando os documentos, mas eles só se habilitaram no prazo recursal. Só habilitou tanto a entidade quanto os documentos no prazo recursal. Mudou, então. Aí acho que é um caso já diferente. Algum conselheiro quer ter acesso aos autos? Isso eu queria. Eu queria ver quem foi indeferido e o que ele se manifestou. Então, aqui pelo principal, que é a habilitação, é do Conselho Estadual de Trabalho e Renda, ok, mas a grande questão aqui é que a gente não está habilitando os conselhos, e sim as entidades que têm assento nele, essa é a questão fundamental, né? Por isso que o candidato pessoa física não pode, e por isso essas exigências de CNPJ e de todas as provas de não ter fim lucrativo. Então, pelo que eu estou vendo aqui, é a CTB Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Associação Bahia, representada por seu conselheiro Alisson Batista de Souza, que se habilitou, juntou seu documento pessoal de identificação, juntou o estatuto, e sobra, não juntou o comprovante de inscrição no CNPJ, que é exatamente aqui o relato da comissão. O nome completo do indicado da comissão até apresentou, mas CNPJ e nome da entidade apresentou, CNPJ não. A declaração de que não possui fins lucrativos, essa é uma declaração formal, não foi feita. E a prova de que sua finalidade institucional é a promoção de defesa de direitos, que para mim está no estatuto. E aí o recurso é justamente isso. Eles já juntam outra pessoa. No recurso, é outra entidade, a FETAG, que é até uma entidade da sociedade civil mais conhecida que a CTV, a FETAG é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, e com outro eleitor também, outro representante. E aí junta tudo, mas realmente esse não tem, ao meu ver, salvo o melhor juízo, não tem como definir não. Essa é na prática uma nova habilitação. É uma habilitação extemporânea. Uma unanimidade nesse sentido? Deferimento nesse caso. E o último processo 1224700288771 e apenso 1224700228784, autoria também de Maria Olívia Santana, vem do Conselho Estadual de Economia Solidária. Nesse caso, também a inscrição original vieram vários documentos faltantes, mas todos foram apresentados no prazo recursal. Então, consenso pelo deferimento também? Então, nesse caso, deferido o recurso. Só uma dúvida, esse foi o 8871? Sim. 8871. Mas eu estou vendo que tem um 8871 aqui numa tabela e não está na pauta, eu fiquei só em dúvida para ver se a gente não... 8871 é esse agora que a gente está. Tá. Esse último. A gente acabou de deferir o 28430. 8456 É esse da agora. é o de agora. Não, mas já acabou de deferir. E deferiu agora o 8456. Que juntou extemporaneamente uma nova inscrição. 8430 foi deferido o recurso. O da FETAG é 8430? Não. A FETAG é 8456. 56? Isso. Esse que está aqui. Beleza. Então, deferido o recurso? Sim. Unanimidade? Então, conselheiro, eu agradeço a participação de todos, agradeço a todo mundo que veio acompanhar a sessão, pela postura respeitosa que todos tiveram o tempo inteiro. Agradeço ao trabalho da Comissão Eleitoral e espero que nos próximos passos tenhamos eventos ainda mais produtivos, ainda mais construtivos e bonitos a serem feitos nessa eleição do próximo ouvidor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Declaro então encerrada a sessão.
Tá certo.